Ainda falando sobre a fase esofágica da deglutição, os alimentos serão conduzidos até o estômago, né, pelos movimentos peristálticos que vão ocorrer na fase esofágica. É claro que o fato de ter ali, você está sentado, então a gravidade ajuda a descer esse alimento, certo? Em relação a essas ondas peristálticas, a primária, ela tem o objetivo de tirar todo o alimento realmente ali do esôfago para chegar até o estômago. Quando isso não acontece, aí entra em ativação, entra em função as ondas peristálticas secundárias. Por quê? O objetivo é que o esôfago fique limpo. Enquanto o esôfago sentir que existe resíduos de alimentação no esôfago, ondas peristálticas estarão estarão acontecendo, tá? As ondas secundárias, no entanto, ela já vai partir de quê? De circuitos intrínsecos do próprio sistema mioentérico. O sistema mioentérico, ele é um processo de função do próprio sistema digestivo, ok? É claro que as vias aferentes vão estar lá no bulbo, né, no tronco encefálico, especificamente no bulbo. Essas informações sendo levadas, é claro, através dos nervos cranianos, né, sendo absorvida através dos nervos cranianos. E aí o sistema ele vai estar produzindo o que? Deflagrando circuitos para que continue as ondas peristálticas até o momento em que todo esse alimento, esse resíduo de alimento não esteja mais no esôfago, tá? Aí vamos aqui mais um. O plexo mioentérico, ele faz parte do sistema nervoso entérico, ou seja, da parte visceral, está relacionada com o sistema simpático e parasimpático, tá? Aí aqui só uma foto para a gente verificar a questão da complexidade desse plexo mioentérico. Observem que tem neurônios, né, células nervosas em todo o sistema. Por quê? Porque é uma função altamente especializada para que haja a produção, né, do suco gástrico, as ondas peristálticas, a absorção logo em seguida dos nutrientes que foram retirados dos alimentos. Então existe todo uma área do sistema nervoso funcionando involuntariamente na digestão do alimento. E aí a gente observa nesse esquemazinho como é que acontece esses reflexos do controle gastrointestinal, tá? Então, o sistema nervoso central, ele sempre vai ser o centro de integração e de recebimentos e interpretação dessas informações, tá? Os gânglios autônomos, eles vão estar relacionados com o quê? Com a parte de eferência, execução das informações recebidas pelo sistema nervoso central, pelos centros de integração. Os gânglios vão passar essa informação vinda do sistema nervoso central até o plexo mioentérico, para que haja o quê? Para que haja esse controle dos reflexos necessários para que haja a digestão de uma forma geral, tá? O funcionamento do sistema digestivo. Função do esfíncter esofágico inferior. O esfíncter esofágico, ele vamos dizer assim, ele é a última porção do esôfago, vamos dizer que é o canal de entrada do alimento para o estômago, ok? Na porção final do esôfago, cerca de 3 centímetros acima da junção com o estômago, o músculo circular esofágico funciona como um largo esfíncter, tá? E ele vai ser chamado de esfíncter gastroesofágico.
Quando essa onda peristáltica iniciando desde a boca com o primeiro movimento de deglutição, ele desce pelo estômago, tá? Ocorre o relaxamento receptivo desse esfíncter inferior, à frente dessa onda peristáltica, permitindo o quê? A fácil propulsão do alimento deglutido para o estômago. O que significa dizer? A partir do momento em que começa o processo de mastigação para que haja deglutição, esse processo ele vai ocorrendo simultaneamente. O esfíncter esofágico inferior ele só vai abrir para a entrada do alimento no estômago a partir do momento em que ele está ali mesmo na porção final. Por quê? Porque uma das principais funções também do esfíncter esofágico inferior é que não haja o que? O retorno de alimentos oriundos do estômago, tá? Ou mesmo o retorno de gases que são produzidos ali pelos ácidos dentro do estômago. As secreções gástricas, elas são muito ácidas, contendo enzimas proteolíticas. Essa mucosa, exceto nas porções bem inferiores do estômago, não é capaz de resistir por muito tempo à ação digestiva dessas secreções. Então, o esfíncter, ele fica ali, ó, vedando a entrada do estômago para que não volte o alimento, mas também com uma proteção de todo o sistema, proteção de todo o esôfago em relação ao quê? A essa acidez das secreções gástricas, tá? Então, nós temos muitas situações em que ocorre esse retorno de alimento através do vômito, ou então a gente sente essa acidez oriunda do estômago quando nós temos alterações no esfíncter esofágico. Principalmente, uma das principais alterações que a gente vai chamar é de refluxo, ou seja, um refluxo vindo contra o processo natural, que a gente sente aquela acidez, aquela queimação, tá? E aqui a gente tem uma imagem, né, de como é que acontece esse processo, para a gente ter uma visão geral do sistema digestório. Inicia-se com a boca, tá? Logo um pouquinho abaixo da faringe, nós vamos ter o esfíncter superior esofágico, ok? Tá? Aí a gente tem aqui todo o esôfago e bem aqui, ó, na entrada do estômago, nós vamos ter o esfíncter inferior do esôfago, tá? Para a entrada, ele vai abrir, né? A partir do momento em que desce o alimento, aí ele vai fazer uma pequena abertura, um relaxamento para que o alimento entre. Só enquanto observa-se a passagem do alimento. Percebeu que não tem alimento para entrar, ele veda. Por quê? Para que não haja o retorno da acidez, desses gases, desse produto que é produzido no próprio estômago, tá? Aí nós vamos ter aqui, ó, na parte posterior, final do estômago, o esfíncter pilórico. Os alimentos vão ser aqui, ó, todos digeridos, e aí a absorção começa e a liberação do bolo restante para que haja o bolo fecal vai ser liberado a partir do esfíncter pilórico. Aí ele vai percorrer, né, pelo intestino delgado, intestino grosso, até o que realmente não for consumido pelo nosso organismo ser liberado externamente. E quais são as funções motoras do estômago? Tá? Essas funções motoras do estômago estão associadas, primeiro, ao armazenamento de grandes quantidades de alimento, até que ele possa ser processado no estômago, no duodeno e nas demais partes do intestino delgado. É claro que quando a gente fala em grande quantidade de armazenamento, a gente não fala assim grande em termos de 1 quilo, 2 quilos, não falamos nisso, né? Mas a quantidade suficiente de uma refeição, ok? Segunda função motora do estômago, misturar esse alimento com as secreções gástricas, como se ele fizesse, como se houvesse propulsões
dentro do estômago que fizesse o quê? Uma mistura do alimento com as secreções gástricas. Lembre que lá na boca a gente tem a mastigação e a língua joga o alimento de um lado para o outro. Isso faz com que esse alimento, além de ser triturado pelo dente, se misture com as secreções da boca, com a saliva. Lá no estômago, para que haja essa mistura, vão haver ondas peristálticas também, para que haja o quê? Uma mistura desse alimento com os sucos gástricos que estão dentro do estômago. Terceira função motora do estômago é esvaziar lentamente o quimo do estômago para o intestino delgado. E essa vazão é compatível com a digestão e a absorção adequada pelo intestino delgado. Tá? Então, a partir do momento em que ele foi processado no estômago, que ele foi absorvido, o nutriente necessário, aí ele vai fazer essa liberação lentamente do que não serve para o nosso organismo para passar ali para os demais tratos. Aqui nós temos uma imagem, tá? do estômago. Esse daqui é o esôfago, a parte final do esôfago, onde bem aqui nessa área seria o esfíncter, tá? O esfíncter inferior esofágico. Fundo é essa parte que a gente vai considerar que tem um abaulamento maior, em que há em que o estômago ele tem uma extensão maior, ok? Lá dentro, cheio de pregas, para que haja o quê? A propulsão do alimento e a absorção seja mais adequada. E aí, no final, nós vamos ter o esfíncter pilórico, por onde vai estar saindo, ok? O que não foi absorvido ou utilizado pelo nosso organismo. Função de armazenamento do estômago. À medida que o alimento ele entra no estômago, formam-se círculos concêntricos de alimento na porção oral do estômago. Tá? Esse alimento mais recente fica mais próximo da abertura esofágica e o alimento mais antigo mais próximo da parede externa do estômago. Tá? Ou seja, é como se fosse uma ordem mesmo de entrada. O que entrou primeiro vai ser absorvido e digerido primeiro. O que entrou depois vai ser absorvido e digerido simultaneamente, mas em seguida, ok? Normalmente, quando o alimento ele distende o estômago, o reflexo vago-vagal do estômago para o tronco encefálico e de volta para o estômago reduz o tônus da parede muscular do corpo do estômago, de modo que a parede se distende, acomodando mais e mais alimento até o limite de 1,5, tá? Por cada refeição. Porque acontece, o nosso estômago, ele é como se ele tivesse músculos elásticos. Então, ele pode se expandir, ele vai se expandir para que haja o quê? Um acúmulo, tá? Um acúmulo de alimento. Por isso que quando a gente falou lá nos slides atrás, que ele vai o quê? Absorver, ele vai ingerir, ele vai compactar, ele vai armazenar uma grande quantidade de alimento, porque ele consegue se distender até o limite de 1,5. E existem, assim, quando a gente vê sobre essa questão das cirurgias gástricas, né, as bariátricas, a gente observa que o alimento, que o estômago, ele fica tão grande que isso vai fazendo o quê? Com que a pessoa se torne obesa, vai crescendo, né, em termos de gordura e tudo mais, porque o nosso estômago ele pode se expandir do tamanho da nossa fome, psicológica, porque a nossa necessidade corpórea, ela tem uma necessidade ímpar. Quando a gente está recarregado desses nutrientes para a necessidade de comer, mas o nosso psicológico ele é bem maior, tá? Então, a pressão no estômago permanece baixa até esse limite. Quando ele vai se expandindo, ele começa a ver o quê? Tendo
uma maior compressão para que haja a liberação desse alimento que não foi digerido para o restante lá do intestino, ok?